fiel, é um Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. Se nós formos falar sobre gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, nós passaremos a noite toda aqui, porque eu acredito que todos nós somos gratos a Deus. Só por nós já termos acordado e estarmos respirando já é o suficiente. E para que você não esqueça que Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. E a razão de nós estarmos hoje aqui, celebrando, cultuando ao Senhor, alegres, gratos, felizes pelo que Ele tem feito, é porque Ele vive. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, no verso 37, nós já vamos dizendo: porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos que vive estás. Louvado seja Deus. A nossa vida, ela está nas mãos do nosso Jesus Cristo, a qual foi morto, mas ao terceiro dia reviveu, subiu assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, mas enviou o Espírito Santo Consolador que se faz presente aqui essa noite nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Tá? Nós estamos falando de gratidão, de testemunho, mas eu quero falar de um assunto que algumas pessoas vão ter e outras não, outras passarão a ter, que se chama marcas de um vencedor. Se você não tiver marca na sua vida, pode ter certeza que você ainda não venceu nada. Porque a nossa vida, ela vai nos deixando marca do nosso dia a dia. De tudo aquilo que a gente vai fazendo, de tudo aquilo que a gente vai almejando. Porque nós sabemos que a vida é dura para quem é mole. Não é assim que o pessoal diz? A vida é dura para quem é mole. Porque a palavra de Deus, ela nos deixa claro que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ao versículo 37 nós vamos ler, porque vocês abriram, sim? Olha o que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus. O fato de você estar aqui hoje é porque o dia de ontem já foi vencido, porque Deus te deu vitória. Como já foi dita 2 vezes, eu vou falar a 3ª vez aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas as marcas, elas fazem parte de nossas vidas. Um cristão, ele tem as marcas do seu ministério. Assim como um profissional, ele tem as marcas. Você conhece um homem, de certa forma, se é um trabalhador, de uma forma mais fácil. É só olhar nas mãos. Quando você vê um homem com a mão muito lisa, não tem um calo, o cara ou trabalha só com papel, ou ainda não está trabalhando. Porque o trabalho, ele vai causando essas marcas. Pode ser uma marca porque trabalhou muito tempo no sol. Pode ser uma marca porque você está trabalhando com uma ferramenta e ali você sofreu um pequeno corte, um arranhão. Hoje, no meu trabalho, o gesseiro olhou para mim e disse assim: olha aí, Carlinhos, dá uma olhada aqui nas minhas orelhas. Aí o que foi? Está toda cortada de tanto bater no gesso. É a marca. As marcas que vai acontecendo sobre nossas vidas. E a maior marca de vitória que nós temos, nós podemos ver, alguns até fala da incredulidade de Tomé, quando pede para ver as mãos de Jesus. E aquelas mãos furadas é a maior marca de que nós somos vitoriosos, porque Ele venceu por nós, e por Ele vencer, a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores.
Nós passamos aqui as campanhas com diversos temas. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas eu fico maravilhado pelos testemunhos que foram contados aqui essa noite. Porque nós sabemos que Deus, Ele está sempre pronto para agir, para efetuar, mas nem sempre nós estamos segundo a vontade do Senhor para que isso aconteça em nossas vidas. Nós não somos merecedores de nada, pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós éramos dignos de morte. A Bíblia diz: quem é o homem para que alguém se lembre dele? Quem é o homem para que alguém morra por ele? Porque nós sabemos que do pó da terra Deus nos fez vasos para adorar e bendizer o seu santo nome. E sem esse Deus nada nós somos. Mas temos que entender é que um vencedor, ele tem a grandeza de vencer as suas limitações. Quando você chega para uma pessoa para falar de determinada coisa, de uma determinada atividade, nós vemos uma diferença. Vai ter aquela pessoa que vai dizer assim: não, eu não sei o que é isso, eu não entendo, e ela vai sair. Mas vai ter uma pessoa diferente, ela vai dizer: rapaz, eu não sei o que é isso, mas a gente pode pesquisar, eu posso tentar fazer. Ela vai estar sempre pronta para vencer os seus limites. E dentro dessa vitória das limitações, vai ficando marca nas vossas vidas. Quando nós vemos Moisés, Moisés era um homem que tinha dureza dos lábios no falar. Mas aí Deus coloca Moisés à frente de algo muito importante, sabendo a capacidade que Moisés tinha. Deus acredita no ministério de Moisés, e aí Moisés passa também a acreditar naquilo que Deus tinha acreditado para a vida dele. E ele começa agora, como nós conhecemos a história, ele passa a liderar um povo. Moisés é responsável para tirar um povo cativo e levar um povo a uma terra a qual Deus havia prometido. Só que em um determinado momento, Moisés ele não consegue entrar nessa terra, porque alguma limitação lhe venceu. Moisés, ele perde em algum momento da sua história, da sua vida, a paciência, e ali ele faz aquilo que Deus não queria que ele fizesse. E essa foi a limitação que impede de Moisés entrar na terra prometida. O que eu quero te dizer, já para que você entenda agora, eu não sei o que é que está te limitando de você alcançar aquilo que você deseja, mas se você continuar na presença de Deus, segundo a sua vontade, as coisas elas vão fluir na sua vida. Agora o que você não pode é deixar vencer-se pelas limitações. O ser humano é um ser adaptável. Aonde nos colocar, nós iremos nos adaptar. Seja o local quente, seja o local frio, seja um espaço amplo, seja um espaço apertado, aonde nós fomos colocados, nós vamos nos adaptar. Então todos nós temos as capacidades de vencer as nossas limitações. Eu não sei qual é a tua limitação. Se você já tentou ler a Bíblia durante todo o ano e não conseguiu porque alguma limitação te venceu. Se você é uma pessoa que não consegue passar momentos de oração mais do que meia hora porque tem alguma limitação que te vence, eu quero te dizer, hoje é noite de você vencer essas limitações, ainda que elas causem marcas sobre a sua vida, para que você seja um vencedor e essas marcas elas possam te acompanhar. Agora, se você quer viver uma vida suave e tranquila, eu quero te dizer, no mundo do cristianismo isso não existe. A irmã Vânia, ela disse um versículo aqui interessante. Ela pega a parte, uma metade do versículo. Uma coisa, Jesus diz assim, olha, eu vos escrevo isso para que tenha paz. No mundo tereis aflições. Mas como assim? Jesus está dizendo que vai me escrever isso para que eu tenha paz, mas no mundo eu vou ter aflição. E ele vai dizer, continue animado, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o versículo fosse assim, eu vos escrevo isso para que tenha paz, fique tranquilo e sossegado. Mas não, no mundo vocês vão ter limitações, no mundo vocês vão ter adversidade, no mundo vocês vão ter empecilhos, no mundo vocês vão ter...
quando Deus chama Jeremias para um ministério, o que Jeremias vai dizer? Senhor, eu sou tão pequeno, eles não vão ouvir o que eu vou falar. Mas Deus já havia falado: olha, Jeremias, tu foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Antes do teu nascimento, o Senhor já havia escolhido, sabendo que ele teria capacidade, que ele poderia sim se levantar como um profeta para anunciar a palavra de Deus. Só que ele olhou para as suas limitações. Quando nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, nós nunca venceremos na vida. Teve uma coisa que me impressionou: um rapaz não era crente, certo? Não era crente, não era evangélico. E aí ele foi para uma determinada empresa, que eu já trabalhei nela, e ele disse assim: eu olhei no site, tinha uma vaga só para estagiário em metalúrgica, engenharia metalúrgica. E eu disse assim: só tinha uma vaga. Ele disse: foi. E só tinha uma, e eu me inscrevi para concorrer a ela. Por quê? Porque eu só preciso de uma. Então ele venceu as limitações. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? E aí eu olhando aquela pessoa ímpia, eu disse: meu irmão, essa fé aí está potente. Mas é isso mesmo, muitas das vezes nós não acreditamos porque olhamos para as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ah, eu não vou conseguir isso, eu não vou alcançar aquilo, isso não é para mim. É para você. Mas aí você tem que vencer, superar as suas limitações, ainda que isso cause marcas sobre a sua vida. Porque não tem moleza. Mas se nós estivermos prontos para lutar, prontos para batalhar, Deus, ele irá pelejar por nós. Eu fico analisando também Gideão. Quando Gideão é chamado, olha só o que Gideão fala: olha, eu sou o menor da minha casa. Olha só o quanto ele se diminui. Eu sou o menor da minha casa, e tem mais, eu ainda sou da menor família. Olha só, porque ele olha para as limitações. Ele está dizendo: não, mas eu sou o menor da minha casa. Ainda tem mais, a minha família ainda é a menor entre esse povo. Quando ele olha para as dificuldades, olha para as limitações, o que nós viríamos de Gideão? Deus poderia ter dito: realmente, Gideão, tu é o menor, a tua família é desprezível, faz o seguinte, fica aí no teu canto mesmo. Só que Deus, ele vê diferente. Deus, quando olha para mim, olha para você, ele vê a capacidade que há dentro de nós, e ele sabe que se nós nos prontificarmos, nós iremos vencer, nós iremos alcançar. E é por isso que a igreja do Senhor, ela tem que ter esse entendimento, que a igreja tem que estar sempre crescendo, sempre avante, em todas as nossas áreas. Lembra o que o Senhor disse para Josué? Olha, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo: olha, aonde tu andar, o Senhor será contigo. O que eu quero te dizer uma coisa: se você acreditar e confiar em Deus, colocar o Senhor em tudo na frente daquilo que você vai fazer, segundo a vontade de Deus, isso é impossível que não aconteça, porque o Senhor vai nos direcionando. Mas eu não posso baixar a cabeça, eu não posso me entristecer quando a primeira dificuldade bater na minha porta, quando a primeira dificuldade aparecer. Talvez as pessoas podem dizer: não, isso não vai dar certo, isso é impossível, isso não vai acontecer na sua vida. Realmente, se você der ouvido a esse tipo de palavra, isso não vai acontecer. Deixa eu contar uma coisa interessante aqui para você. Quem aqui não já leu o texto e entendeu que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda? Quem já leu e entendeu assim? Quem já leu? E aí diz assim: não, a Bíblia diz, se eu tiver ali a fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Só que não é assim que a Bíblia está dizendo. Essa é uma interpretação rasa do que está vendo o texto. A Bíblia diz como o grão de mostarda. É diferente. Quando nós vamos entender o que o texto está dizendo, e quando você vai entender o que é o grão de mostarda, nós entendemos o seguinte: a nossa fé, ela tem que ser como esse grão. Se você perceber, ele tem uma firmeza, ele tem uma durabilidade, ele é resistente à água, ele é resistente ao sol, ele é resistente ao tempo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a tua fé, ela tem que ser inabalável, ainda que venha a tempestade, ainda que venha a perseguição, ainda que venha a afronta, ela tem que ser constante. E tem mais, quando esse grão ele começa a crescer e se tornar essa árvore, ele se torna a maior de todas as hortaliças. Então é essa visão que nós temos que ter do texto.
Não é aquela visão pobrezinha, meu, eu digo, não, se eu tiver a fé quase acabando, um triscozinho tá bom. Não é isso que Deus quer para você. Não é dessa forma. Mas muitas das vezes, por não ler a Bíblia, apenas ouvir e não olhar o texto e pedir a Deus para que Deus te mostre o que o texto está dizendo, muitas vezes a gente passa batido. Deus não quer que você fique mendigando fé. Pelo contrário, Deus Ele quer que a tua fé seja crescente. Cada dia mais a tua fé seja crescente e crescente. Porque o justo vai viver do quê? Mendigando fé? É isso que a Bíblia diz? Não, o justo viverá da fé, mas não é da fé alheia, é da fé dele. A minha vida, ela está dentro de uma constância, de acordo com aquilo que eu creio. Paulo vai dizer a Timóteo, olha, a fé que tenha em ti mesmo. Eu não tenho que viver da fé alheia, eu tenho que viver aquilo que eu creio. É por isso que a Bíblia diz que não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Porque eu não ando por vista, mas eu tenho que andar por fé. E andar por fé é acreditar naquilo que está escrito. E é isso que a Bíblia não quer nos dizer. Se eu quero vencer as limitações, eu tenho que ter essa fé crescente. Cada dia eu vou crescendo na fé diante do Senhor. É por isso que um determinado texto, o homem diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso ter fé, eu reconheço que preciso ter fé. Então me ajuda para que essa fé seja gerada em mim. E como é que a fé ela é gerada dentro de nós? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então quando a palavra ela é ministrada e eu tenho esse entendimento, eu ouço o que Deus está dizendo, a fé ela é gerada dentro de mim. E é por isso que o justo vai viver da fé que está nele. Olha só, me diz uma coisa, o nosso amado irmão passou por um momento difícil, mas se ele está no leito de um hospital, desacreditado, desesperançado, sem nenhuma fé em Deus, você acha que eu ter fé ia resolver alguma coisa? Muitas das vezes as pessoas acham que se eu tiver fé, o milagre vai acontecer na vida delas. Não, quem tem que ter fé é você, a fé tem que partir através de você. Se a mulher do fluxo de sangue não sai com a fé dela ao encontro de Jesus, nada acontece. Se todos os personagens que nós vemos, se eles não saem do seu canto e a sua fé lhes move a chegar a Jesus, nada acontece. Eu posso ajudar em oração, eu posso estar com você, posso, mas a fé ela tem que partir de você. Porque ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é viva e produz vida em mim. A palavra de Deus que é santa e santifica a minha vida. Essa palavra que purifica, essa palavra que transforma a minha vida. Então eu tenho que aprender a vencer as minhas limitações. E quando eu venço isso, aí eu posso abrir a boca e dizer, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Porque não dá para ler esse texto e recitar e deixar de crer, isso aqui é verdade. Porque nós temos um que venceu a morte, venceu tudo e todos. Eu só preciso acreditar que é Ele que nos faz vencedor. Que é Ele que nos faz a cada dia levantar, nos dá fôlego de vida, nos dá ânimo para sair para a batalha e vencer mais um dia. Louvado seja Deus. Então não pense dessa forma. Não é porque você nasceu numa comunidade, numa periferia, numa família pobre ou coisa parecida. Deus ele te chamou e Ele sabe da capacidade que há na sua vida. Agora você precisa entender que essa capacidade ela existe e você precisa tomar uma atitude para mudar a situação que você se encontra. E aí o Senhor Deus, Ele se levanta ao teu favor sobre a tua vida. A Bíblia diz, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus se levanta para operar na tua vida, não há quem impeça. Pode ter certeza disso. Louvado seja Deus. Uma outra coisa, uma pessoa que tem a marca de um vencedor, ela tem atitude mental positiva. Você já chegou perto de alguém que você não consegue passar 5 minutos? A pessoa só sabe reclamar da vida. Reclama de tudo. Nada tá bom, nada presta. Reclama tudo. Só conta desgraça. Você já parou? Você não aguenta.
Você é uma pessoa que, se você não tiver cuidado, ela te contamina. Quem aqui já passou por isso? Acontece. Por quê? Porque uma pessoa dessa, ela não tem um pensamento positivo. E se nós pensarmos dessa forma, com um pensamento medíocre, nós seremos assim. Eu sou um coitadinho. Eu não presto para nada não, eu não sirvo para nada não. Realmente, se tu continuar falando isso, é isso que vai ser. Eu não sirvo para nada. É isso que você vai ser. Mas o que eu quero te dizer é que Deus te chamou para que você tenha uma mente de visionário. Você sabe o que é isso? Uma mente de visionário? Eu vou te dizer, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. O que Jesus quer? Que você tenha uma mente de visionário. Senhor, eu estou aqui visando que eu creio que isso vai acontecer, eu vou estar lá, eu vou alcançar, eu vou vencer, porque a fé é o firme fundamento, eu estou alicerçado, eu creio que isso vai acontecer, porque o Senhor está no controle da minha vida, e aí você alcança. A pessoa vai deixar um currículo na empresa e diz, não, talvez nem me chame, então não vai, não leva, porque tu já está pensando que não vai dar certo no meio do caminho, então não sai da tua casa. Se for para sair com um pensamento negativo, não sai. Não, mesmo, aquele bairro é muito perigoso, não vou entrar lá não, porque eu tenho medo. Então não entra. O que eu quero dizer para você é que se tu já for com um pensamento negativo, é melhor nem ir. Mas se você sai de casa, Senhor, aquela empresa está recebendo currículo, nem contratando não está, mas eu creio que vai surgir a vaga. E no momento certo, Deus faz as coisas. Eu estava lendo uma coisa interessante, o livro de Esther, e acontece um cenário interessante. A rainha foi chamada para estar à frente do rei, e aí ela não vai. E o rei agora reúne os seus sábios ali, próximo dele, para saber que atitude tomaria. E um deles disse, olha, faz um decreto para que Vartes não entre mais na tua presença. Porque ele tinha visto se desprezado. Só que Deus já estava preparando o cenário para uma pessoa chamada Esther entrar na cena. E aí eles deram um conselho para que saiam recolhendo as moças virgens, para que trouxesse para o rei, para que ele viesse escolher uma rainha. Deram todos os cosméticos, como diz a Bíblia, prepara tudo, passaram ali um momento de preparação. Ela se apresenta, o rei se interessa por ela. E aí o que acontece? É descoberto agora que vinha contra os judeus, porque queriam matar os judeus, estavam com ódio dos judeus, e ali estava Mordecai. Aí Esther era uma filha órfã de pai, de mãe, e era criada por quem? Pelo tio. Então ela tinha tudo para dizer o seguinte, eu ir lá para ser escolhida pelo rei para ser rainha? Órfã de mãe, de pai, ninguém vai se interessar por mim. Mas o tio dela estava ali, vai que vai dar certo. Só não diz de onde tu é. E aí vem a perseguição para que viessem matar os judeus. Só que uma coisa interessante no texto é que ele vai dizer o seguinte, olha, tu estás aí já com um propósito, com um objetivo. Será que Deus não já havia preparado este momento de você estar aí para que os judeus fossem livres? Então o que eu quero dizer para você, Deus ele vai criar a ocasião para que isso aconteça. Por mais que você não acredite, se você passar a mudar o teu pensamento de negativo para positivo, aí as coisas vão acontecer. Esther poderia pensar, não, eu fazer o que ali? Mas não, Deus preparou tudo para que ela viesse estar. Até o momento dela se apresentar diante do rei, Deus havia preparado. Então o que eu quero dizer para você, você tem que mudar esse pensamento. Se você entrar numa coisa pensando que vai dar errado, a probabilidade de dar certo é zero. Porque você mesmo não está acreditando. E aí Tiago vai dizer uma coisa. Ter uma fé duvidosa, ter uma fé vacilante, é como o quê? O bramido das ondas do mar. Então é melhor nem dizer que tem fé. Mas se você quer fazer isso ao contrário, pegar o teu pensamento negativo e transformar em isso positivo, você vai ter uma vida vitoriosa em Cristo. Em tudo que você vai fazer, eu lhe garanto que se o Senhor estiver na frente, as coisas vão dar certo. Louvado seja Deus. Nós vemos Josué e Caleb.
Uma coisa interessante, quando é mandado os espias, estava ali no meio, quem? Josué e Calebe. Foram enviados 12 espias. Desses 12, apenas 2, quando olharam a terra, tiveram um olhar visionário. Os outros 10 fizeram o quê? Tiveram um olhar negativo. Não dá certo, a terra tem gigantes, tem empecilhos, tem dificuldades. Olha só uma coisa interessante, nós somos para eles como os gafanhotos. Não foi o povo da terra que disse que eles eram gafanhotos, foi eles que se colocaram assim. Olha só, não, eu não vou participar não, porque não dá para mim, porque eu sou tão pobrezinho, eu sou tão coitadinho. Só que eles se colocaram a isso. Mas existe uma diferença na pessoa que é visionária. Josué e Calebe, eles dizem o quê? Subamos e possuamos a terra. E aí você escolhe como é que você vai começar a ver as coisas. Como é que eu estou vendo a situação da minha vida? Será que eu vou ficar parado a ver navios e ver as coisas piorando cada vez mais? Ou eu vou me levantar e tomar uma atitude para mudar a situação que eu me encontro? Porque Deus está só esperando uma atitude de nós. É só isso que Ele espera. Quando nós tomamos a atitude, aí o Senhor vai se levanta ao nosso favor. Mas enquanto eu estiver ali sentado, a ver navios, as coisas vão passar. As oportunidades vão passar na minha frente e eu não vou perceber. Nós vemos um outro personagem interessante. Louvado seja Deus. Paulo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, naquele que nos amou, Jesus. Vocês já observaram o quanto Paulo sofreu para que viesse ali estar no ministério? E muitas das vezes nós estamos na igreja, nós não queremos passar por dificuldades, nós não queremos sofrer sequer um mínimo das coisas. Muitas das vezes, uma perseguiçãozinha besta, ou um desentendimentozinho qualquer, a pessoa já fica se lamentando, já fica triste. Não, eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais participar disso, eu não vou mais participar daquilo, porque a pessoa olhou para mim de um certo modo, a pessoa não falou comigo, eu cheguei ali, o comportamento foi diferente. Já pensou se Paulo tivesse parado por isso? Paulo apanhou, Paulo foi perseguido, Paulo levava a marca do evangelho na própria pele. E não desistiu. Mas muitas das vezes nós dizemos que somos crentes, servos de Deus, e desistimos por coisas mínimas, por coisas supérfluas. É como se nós fôssemos de cristal. Se bater muito forte, quebra e aí não tem mais como emendar. Só que não, a Bíblia diz que nós fomos feitos de barro. Aí o oleiro pega o barro, quebra o barro e faz um vaso novo. Por quê? Porque seguir a Cristo vai nos causar isso. Mas muitas das vezes nós não queremos passar por isso. Mas para ser vencedor, sem marca, não tem vitória. Pode ter certeza. Louvado seja Deus. E uma coisa interessante que eu quero dizer para você. Nunca nós devemos esperar a aprovação de todos. Nunca. Tem pessoas que se alguém não aprovar, ela já fica triste. Não aprovou, nem sempre. Mas uma coisa nós temos que entender, que para seguir a Cristo, nós não precisamos da aprovação de ninguém, para seguir a Cristo. Mas nem sempre o que nós vamos fazer vai ter toda a aprovação. E muitas das vezes as pessoas, não, isso se torna uma limitação. Não, mas a minha ideia era tão boa, era. Mas naquele momento não foi propício para aquela ocasião. Então a gente coloca o barco para frente e segue. É isso que nós temos que entender. Mas muitas das vezes não. E aí muitas das vezes nós dizemos que somos mais do que vencedores e não conseguimos vencer as coisas mínimas de nossas vidas. Louvado seja Deus. Uma coisa que nós devemos esperar é a aprovação de Deus. Já diz uma frase lá fora que Jesus não pôde agradar a todos, e essa não era a vontade de Jesus. Jesus não veio para agradar homens. Jesus veio para agradar quem? A Deus. Então aquilo que você vai fazer, seja na tua vida profissional, seja na tua vida ministerial na igreja, ela tem que ter um objetivo. A tua vida, os teus feitos, tem que primeiramente agradar a Deus.
Se aquilo que você faz está segundo a vontade de Deus, está direcionado pelo Senhor, Deus está se agradando, aí você vai ter uma vida vitoriosa. Independente da aprovação de quem está em sua volta, entenda o que eu estou te dizendo. Porque muitas das vezes nós queremos viver uma vida de aparência para agradar quem está em nossas voltas. E isso pode nos causar um mal, sabe por quê? Porque muitas das vezes, para agradar alguém que está de nossas voltas, muitas das vezes a gente acaba desagradando a Deus. E a nossa preocupação primeiro é agradar a Deus. E aí quem está de volta, se estiver segundo a vontade de Deus, também será agradecido. Pode ter certeza. Então tudo aquilo que você faz, não faça para homens, faça para Deus. Porque se Deus aprova, será aprovado entre os homens. Será aprovado entre o povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E para nós encerrarmos, não se conforme, tá certo? Com uma vida negativa. Não se conforme, tá certo? Em apenas sofrer. Porque tem pessoas que ela já está conformada. A vida dela é um grande sofrimento, mas ela já se conformou. A vida dela é sempre uma vida de derrota, mas ela já se conformou. Porque ela diz assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Será que é assim mesmo? Nós fomos feitos para viver dessa forma, assim mesmo? Mas não é assim. Nós devemos fazer, sabe o quê? Buscar sempre a excelência. Nós temos que buscar sempre a excelência. Nada de é assim mesmo. Nós temos que mudar a situação que nós nos encontramos diariamente. E a excelência eu só encontro em Cristo. O próprio Deus falou para Abraão assim, olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e busque a perfeição. Anda na minha presença e seja excelente. Deus não disse, anda na minha presença porque tu é perfeito. Ele não disse isso. Ele disse porque Abraão viesse ser. Estava para o futuro. Que Abraão viesse buscar ser excelente, ser perfeito. É isso que Deus quer de nós. Nós não somos pessoas perfeitas, mas em Cristo Jesus nós buscamos cada dia a perfeição. Então não adianta querer se conformar com esses pensamentos negativos, com essas más vontades. Eu quero dizer para você, se levante hoje, busque a excelência em Deus. Tudo que você for fazer, busque com excelência. Quer ver uma coisa que me parte o coração? Eu fico muito triste. Eu não canto, vocês me suportam porque vocês não vão sair da pregação, eu começo antes, né? Vocês não vão, mas fosse depois talvez vocês fossem. Mas a pessoa chega para cantar a Deus, não tem nada contra quem canta, quem louva. Aí vai cantar o hino, todo atravessado, todo errado. Irmão, é para Deus, né? Aí é para Deus, é assim, é? É para Deus? Se tu pede para Deus um carro, Senhor me dá um carro, aí Deus te dá um carro com os 4 pneus furados, motor batido, descarga furada, os bancos rasgados, tu vai querer? Aí para você não pode, né? Mas para Deus pode ser de qualquer jeito. Vai fazer um serviço para Deus, é resmungando, é reclamando. Aí quando você quer pedir uma coisa para Deus, tem que ser boa. Tem que ser do jeitinho certo, tem que ser perfeito. Se pedir um carro vermelho, se vier preto, ixi, Senhor, tu mandou preto. É o mesmo, mas é preto. O que eu quero dizer para você é que para nós, Deus tem que fazer tudo perfeitinho, com excelência. Mas quando é de nós para Deus, pode ser de qualquer jeito. É porque é para Deus. Achando que Deus vai receber o nosso serviço. Alguns dias atrás aqui o pastor trouxe uma mensagem muito boa. Que as nossas obras, elas serão provadas diante de Deus. Será que quando eu chegar perante o Senhor para apresentar os meus feitos, eu vou ser aprovado ou reprovado? É isso que nós temos que entender. Então busque a excelência, seja na tua vida profissional, seja na tua vida ministerial, seja onde você for, busque sempre a excelência. Não é porque fulano faz daquele jeito que você vai fazer. Esquece aquela frase, todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é diferente. Como Paulo diz, olha, você é uma pessoa diferente, sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Esse tipo de atitude já não pode mais. Você é uma pessoa diferente. Porque onde você for, você tem que se apresentar com excelência. Por onde você passar.
E aí você vai ter uma vida vitoriosa. Sabe por quê? Porque é nesse mínimos detalhe que muitas das coisas têm impedido as bênçãos de Deus chegarem em nossas vidas. E às vezes a gente não percebe. Mas hoje é noite de nós entendermos isso e buscar a Deus por excelência. E nós teremos sim as marcas de uma pessoa vitoriosa. E por onde nós passarmos, as pessoas saberão que há um Deus sobre nossas vidas, porque verão a marca de Cristo em nós. Como diz Joel, olha, não rasguem as vossas vestes, mas rasguem o vosso coração perante o Senhor. É isso que nós devemos fazer. A marca de Cristo, elas tem que estar enraizada dentro de nós. E nós seremos pessoas sim, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Ainda que passamos por lutas, ainda que passamos dificuldades, nós vamos entender o que diz a palavra do Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Em outra tradução está dizendo assim, alegra-te no Senhor. E o que é se alegrar em Deus? Ainda que venha a luta, a dificuldade, ainda que venha a escassez, ainda que tudo esteja dando errado, Senhor, eu me alegro em Ti, porque em Ti eu sei que sou mais do que vencedor, porque eu creio que o Senhor vai realizar o desejo do meu coração, e eu creio que se eu entregar o meu caminho a Ti, Senhor, o Senhor vai fazer mais daquilo que eu tenho pedido ou pensado, porque a Bíblia vai nos dizer isso. E eu quero dizer para você, só quem pode mudar a situação da sua vida é você mesmo, tomando uma atitude de crer na palavra do Senhor, de se apegar com firmeza a Cristo. E eu creio que não só esse número de testemunhos que foram contados aqui, eu creio que haverá mais ainda. Por quê? Porque nós vamos colocar a nossa fé em ação, e Deus, Ele vai fazer, vai operar no meio da sua igreja. Nós temos que crer assim, amados, e a nossa vida será diferente. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês.